O nosso assunto de hoje é reconstrução. Reconstrução é uma ideia parecida com o que a gente tem em software engineering de reuso. Quando você quer escrever um sistema de informação bem convencional, tipo uma folha de pagamento, você não começa do zero. Você pega algum sistema de pagamento que tenha sido feito antes por você ou por outra pessoa e reusa aquilo. Então, eu estou me dirigindo, como é o objetivo do nosso projeto, principalmente aos chamados usuários convencionais, ou usuários casuais, quer dizer, usuários dos quais a gente não espera que tenham um grande conhecimento de literatura e também não tenham nenhum grande conhecimento de informática. São pessoas comuns e querem escrever uma história do seu gosto, que tem o seu toque pessoal. Então, como é que elas vão fazer se elas não têm essa preparação? É a ideia da reconstrução. Quer dizer, essas pessoas vão ter possibilidade de criar as histórias delas a partir de histórias existentes. E vamos considerar essas chamadas relações semióticas como a base teórica para orientar as nossas ideias de reconstrução, onde, eu repito, reconstrução é criar histórias novas a partir de histórias existentes. E graças à aplicação dessas ideias teóricas de relações semióticas, nós vamos acabar mencionando um protótipo chamado Chat GPT, que a gente escreveu exatamente para permitir ao usuário casual compor as histórias a seu gosto. Nós tínhamos iniciado com o projeto Logitel a ideia de composição interativa das histórias. Quer dizer, interativa significa que o usuário realmente participa, que é uma história que acaba sendo dele, pelo menos. E a técnica que a gente usava na parte de informática era a programação em lógica, especificamente a linguagem Prolog. E com isso, na aula passada, a gente estudou um método de composição usando Prolog baseado em enredo, plot-based, de composição baseada em enredo, usando especialmente as ideias do Vladimir Prop. E também mencionamos a composição baseada em temas, explorando as ideias de Campbell e Vogler. Não dissemos nada acerca dessa composição baseada em personalidade, que será tratada em aulas posteriores. Agora, recentemente, nós começamos a trabalhar com estratégias baseadas em LLMs, que é hoje a nossa grande ênfase. Dentro dessa ideia que eu acabei de mencionar, estratégias que são baseadas na análise de histórias já existentes. E aí vocês pensam, podem dizer o seguinte, mas isso é um negócio muito primário, não? Muito primitivo. Mas, na realidade, não é nem primitivo. Não é uma coisa só para o usuário casual. Esse pesquisador, Roland Barthes, um pesquisador literário famoso, ele fez uma observação sobre quaisquer grandes obras de autores famosos. Ele diz que qualquer grande obra de um autor famoso, qualquer texto, é, na realidade, um tecido novo de citações passadas. Quer dizer, o novo escritor se baseia no trabalho de escritores anteriores. Como eu disse, é aquela velha ideia que nós de informática já estamos acostumados a pensar. Reconstrução é reuso. Agora, nós gostaríamos, para definir essas estratégias de reuso, de conseguir mostrar que essas estratégias eram de uma forma completa, quer dizer, a gente está suprindo tudo que é necessário para os usuários fazerem esses trabalhos de reconstrução. E essa base teórica vai utilizar as chamadas relações semióticas, que nós vamos começar a ver agora. Então, as relações semióticas são relações
que define o espaço da informação. Em teoria da informação, você pode dizer o espaço de informação é definido por esses eixos, um eixo horizontal, um vertical, um eixo de profundidade, na realidade, não podemos criar qualquer coisa combinando esses eixos. Existem limites topológicos que mostram o que pode e o que não pode ser feito. Muito bem, agora essas ideias desses eixos foram iniciadas por um escritor, um pesquisador suíço chamado Saussure, cujos alunos, né, escreveram, baseado nas notas de aula dele, um curso de linguística geral. Então, Saussure mostra o seguinte, é a maneira de ilustrar esse eixo horizontal. Olha só, horizontal. O eixo horizontal corresponde à formação de frases conexas. Por que elas são conexas? Porque elas não são arbitrárias, não é uma coleção de palavras que não fazem sentido. É uma sequência de palavras que obedece a regras gramaticais. O homem chorou. Onde a gente tem, qual é a regra gramatical? Nós temos um sujeito, o homem, temos um predicado, que é um verbo de ação, chorou. Agora, o Saussure mostrou que também existe um outro eixo que ele chamou de um eixo vertical, porque ele aparece fisicamente assim, pelo qual a gente pode substituir essas coisas por coisas semelhantes. Então, são as relações paradigmáticas. As primeiras são sintagmáticas, que é a horizontal, e agora a vertical paradigmática. Então, aqui, por exemplo, onde a gente tem um ser humano, nós podemos ter um ser humano adulto ou podemos ter um menino. Nesse verbo de ação, que são ações que podem ser praticadas por seres humanos, em vez de chorou, a gente poderia ter colocado morreu ou cantou. Então, eixo sintagmático, eixo paradigmático. Agora, além disso, existe um eixo de profundidade que tem a ver com hierarquia, ou seja, com nível de detalhe. A gente, em vez de falar no automóvel, pode falar, por exemplo, em paralama, em para-choque, em carroceria, chassi. Em vez de você falar numa empresa completa, você pode se referir a determinados departamentos em que aquela empresa se decompõe. Quer dizer, é a chamada relação part-of, que é estudada, por exemplo, nesse trabalho muito importante de Winston Chaffery e Herman, chamado Uma Taxonomia das Relações de Parte com Todo. E, finalmente, na parte desses limites, que diz o que pode e o que não pode, quer dizer, o que viola as convenções, o que está de acordo, a gente vai encontrar nessa publicação, é um livro inteiro sobre isso, uma história natural da navegação. E agora vamos explicar aquela ideia da completude. Será que essas relações semióticas de conectividade, similaridade, hierarquia e negação são suficientes? Então, o que a gente vai notar é que as relações, aqui estão as relações semióticas, né? E a relação sintagmática corresponde a um tropo. O que são os tropos? São figuras de linguagem. Então, a relação sintagmática se relaciona com o tropo de metonímia, paradigmática com a metáfora, a meronímica com a sinédoque e a antitética com a ironia. Esses tropos, que figuras de linguagem, no começo as pessoas achavam esses tropos são só maneiras de embelezar o estilo, são questões de retórica. E, de fato, um grande autor da antiguidade chamado Quintiliano estudou os tropos com essa ideia de retórica, como é que um orador pode embelezar o seu discurso utilizando essas figuras de linguagem.
Mas outros pesquisadores posteriores, Ramis, francês, e Vico, italiano, disseram: olha, o quintiliano definiu centenas de tropos diferentes, mas não é necessário tantos tropos. Os tropos, todos os tropos que ele mencionou podem ser compostos através desses tropos chamados, esses tropos, digamos assim, primitivos. E aí um escritor moderno, um pesquisador moderno, Kenneth Burke, chamou esses quatro tropos de tropos mestres. Quer dizer, eles são suficientes, eu não preciso de centenas de tropos, basta esses quatro. Quer dizer, basta essas quatro relações que têm esse significado e que podem ser expressas por esse operador lógico, ou parte de ou not. Basta isso para a gente ter uma visão completa, um espaço de informação completo. E, de fato, um pesquisador literário de grande celebridade, o Jonathan Culler, disse: olha, esse conjunto de tropos, na realidade, ele constitui um sistema, na realidade, o sistema, através do qual a mente consegue se assenhorear, consegue entender, consegue compreender, abarcar o mundo conceitualmente através da linguagem. E aqui para vocês poderem consultar, e vale a pena, porque é um negócio que não é muito longo para ler e é muito bem escrito. E aí vocês vão se convencer que realmente essas quatro maneiras são as maneiras pelas quais a gente consegue compreender o mundo, configurar o mundo conceitualmente através da linguagem. Vamos ver alguns exemplos desses quatro tropos. Então, a metonímia, no exemplo de metonímia, vocês dizem o seguinte: ela, ela possui um Picasso. Isso parece um absurdo, né? Porque uma pessoa não pode possuir uma pessoa. Ela não possui, na realidade, a pessoa do Picasso, ela possui um quadro pintado pelo Picasso. Então, qual é a ligação que existe entre a pintura do Picasso e o Picasso? É um relacionamento. Quer dizer, vocês têm um relacionamento de autoria. O Picasso pintou o quadro. A metáfora. Vocês têm essa frase: a experiência é uma boa escola. Ora, a experiência, na realidade, não é uma escola física, com alunos e professores, etc. Então, o significado é o seguinte: a experiência da vida é semelhante a uma escola. Quer dizer, você, através da tua experiência de vida, você aprende assim como os alunos aprendem numa escola. Então, é semelhante, é tal como. Nascimento, que é aquela relação parte de, em que você pode colocar uma frase: nós precisamos contratar algumas mãos adicionais. Você não contrata mão, você contrata empregado. Mas a mão é uma parte do empregado. E é exatamente aquela parte do empregado que dá a ideia de que o empregado trabalha, porque muitas vezes o trabalho, pelo menos simbolicamente, o trabalho é feito manualmente. E na ironia, você diz essa frase: nós nos sentimos felizes, e aí a gente faz esse gesto de aspas. Nós nos sentimos felizes com a volta da inflação. É claro que ninguém se sente feliz com a volta da inflação. Quer dizer, nós nos sentimos infelizes. Então, é a ideia de negação, de contraste. Agora, nós estamos interessados em usar essas ideias na área literária. E vamos começar a aplicar essas ideias agora a eventos. Então, nos eventos, nessa parte sintagmática, nessa parte de ligação, assim como a gente tem aquelas regras gramaticais, como é que a gente alinha vários eventos
para criar um enredo. A gente está interessado em histórias coerentes. E histórias coerentes são aquelas que os eventos estão numa tal ordem em que as pós-condições de um evento satisfazem as pré-condições do seguinte. Quer dizer, pelo fato de ter acontecido A, eu posso agora executar B. No paradigmático, a gente tem alternativas, quer dizer, maneiras diferentes de conseguir aproximadamente, não exatamente, mas aproximadamente o mesmo efeito. No meronímica, ação detalhada. Em vez de dizer uma coisa de uma maneira muito geral, você pega aquela ação e quebra em ações elementares para explicar melhor de que se trata. E na antitética você tem uma coisa que não pode ser, você tem uma violação que rompe, né? que quebra as convenções da história. Mas quebrar as convenções é muitas vezes uma coisa que a gente faz de propósito. Então, vamos ver exemplos disso com coisas que nós já olhamos quando estamos estudando o próprio Vogler Campbell. O fato de ter sido executado pelo vilão, o sequestro de uma vítima, cria as pós-condições, desculpe, cria as pré-condições para o herói agora sair correndo para ir lá e resgatar a vítima. Ou então, se o vilão convenceu, seduziu a vítima, Elope seduziu a vítima, então isso cria as pré-condições para o herói agora sair correndo lá. E agora, ele para trazer a vítima de volta, ele vai ter que trazer a vítima de volta à força. Agora, mesmo assim, quer dizer, não sendo exatamente iguais, a gente tem alternativas para fazer basicamente o mesmo efeito. Quer dizer, quais são as maneiras do vilão trazer a vítima que está na sua casa para a casa dele, vilão? Tem duas maneiras: ou sequestro ou sedução. E o herói, como é que ele pode fazer para trazer a mulher de volta? Ou o resgate ou a captura à força. E será que a gente pode ligar as coisas de uma maneira diferente? Por incrível que pareça, pode, de uma maneira que quebra as convenções. Por exemplo, depois do vilão ter sequestrado a vítima pode se apaixonar pelo vilão. É chamada Síndrome de Estocolmo. A milionária Patrícia Hearst foi sequestrada por um exército simbionês de libertação e se apaixonou pelos captores. Então, a polícia de São Francisco, para trazê-la de volta, teve que trazê-la de volta por captura à força. E aqui acontece o contrário. O herói grego, desculpa, o herói troiano, Paris, seduz Helena, a grega Helena, que é rainha de Esparta, seduz Helena e leva Helena para a terra dele, Troia. E fica coexistindo, né? Porque a Helena foi seduzida por ele, então fica lá. E aí começa a Guerra de Troia. E durante a Guerra de Troia, a Helena acaba ficando desapontada com Paris. Percebe que o Paris é um covarde. E ela, que é espartana, ela está acostumada com homens que são heróicos. Então ela perde o amor por ele. E quando Menelau, o marido dela, no final da Guerra de Troia, vai lá para trazê-la de volta, o Menelau não tem que trazer lá força. Diz, Helena, volte comigo para Troia, desculpe, volte comigo para Esparta, porque você vai voltar a ser rainha de Esparta ao meu lado. E ela volta com toda a boa vontade. Quer dizer, aqui vocês têm coisas contraditórias, são as relações antitéticas. E agora as meronímicas, parte B, que você precisa, por exemplo, quando você vai mostrar a dramatização, você quer representar o sequestro,
Mas como é que você representa por animação? Como é que você representa por animação o sequestro? Decompondo o sequestro em ações elementares. O que é sequestrar? É o vilão cavalgar até onde está a vítima, agarrar ela e carregar a vítima para o seu castelo. E a captura é um negócio violento também, porque a vítima foi seduzida pelo vilão. Então, o herói tem que cavalgar até o local onde a vítima está aprisionada pelo vilão, tem que derrotar o vilão, agarrar a pobre da mulher e trazer ela a força de volta. E aqui, para as ações suaves, seduzir, resgatar. Então, o vilão cavalga para onde está a vítima, seduz a vítima e a leva suavemente para o seu castelo. E o herói? O herói cavalga até onde está o vilão, derrota o vilão, e aqui, como a vítima tinha se desiludido do vilão e agora voltou a amar o herói, basta o herói dizer: minha querida, vamos voltar para o nosso castelo. E leva ela de volta numa boa. Agora, isso que a gente fez com eventos, vamos fazer com histórias completas. Então, a gente tem uma história de Batman e tem uma história de Super-Homem. E agora podemos aplicar a ideia de conectividade. Nós podemos dizer o seguinte: olha, existe um filme de Batman, existe um filme de Super-Homem, e existe também um filme chamado Batman versus Super-Homem, Aurora da Justiça. Então, como é que esse filme foi composto? Ele não foi composto do zero. Ele foi composto fazendo conectividade, fazendo a concatenação das histórias desses dois heróis, que são igualmente heróis, mas eles são bem diferentes no seguinte: o Batman é um ser humano, com as limitações que tem um ser humano, e o Super-Homem é de origem alienígena. Então ele tem uma psicologia completamente diferente. E é interessante ver como é que esses dois heróis que têm uma psicologia diferente, como é que eles vão se dar um com o outro, até para colaborar numa aventura, ou até para de ter uma desavença, uma briga entre eles. Agora, a ideia de semelhança. Vocês têm um filme americano chamado Os Magníficos Sete. Esse Magníficos Sete não é inteiramente original. Ele é baseado por imitação de um filme feito por um diretor famosíssimo, Akira Kurosawa, um diretor japonês, Os Sete Samurais. Então, Akira Kurosawa, nos Sete Samurais, ele descreve como é que sete heróis japoneses chamados samurais, que são guerreiros típicos folclóricos japoneses, eles se reúnem e vão até uma aldeia de agricultores pobres que estavam sendo ameaçados por bandidos, e eles vão a essa aldeia para ajudar os agricultores pobres, que não são guerreiros, a resistir a esses bandidos que querem assaltar a aldeia. Então, num contexto diferente, que é um contexto de histórias de western, histórias do oeste bravio, né? Esses pistoleiros, agora não são samurais, são pistoleiros, se reúnem para salvar um grupo de agricultores mexicanos pobres que não sabem lutar, para resistir também a bandidos que estão querendo assaltar. No meronímico, que é aquela ideia de parte de. Vocês têm na Bíblia, especificamente nos Evangelhos, um personagem chamado Barabás, que é apresentado como um ladrão, em Robert. Ele é descrito nos Evangelhos como sendo um ladrão.
mas se diz muito pouca coisa a respeito dele. Se diz simplesmente o seguinte: olha, Pôncio Pilatos, querendo salvar Cristo, que os judeus queriam crucificar, ele diz: olha, eu tenho dois prisioneiros aqui, Cristo e Barrabás. E a tradição nessa época do ano é o libertar um desses prisioneiros. Em vez de punir os dois, um deles será perdoado. Quem que vocês querem que eu perdoe? E aí o povo, insuflado por alguns sacerdotes malignos judeus, dizem: soltem Barrabás. E é a única coisa que a gente sabe sobre ele. E aí um escritor chamado um escritor sueco chamado Per Lagerkvist, escreveu um livro sobre a biografia completa, uma biografia imaginária, naturalmente, o que seria a história desde o nascimento até a morte desse Barabás. E a partir desse livro foi feito um filme. E é interessante que esse livro, que inspirou esse filme, é um livro muito importante, que ganhou um prêmio Nobel de literatura. E essa história agora, de relação antitética, é talvez a mais interessante. Recentemente apareceu esse filme chamado A Forma da Água, do mexicano Guillermo del Toro. Então, a ideia não foi inteiramente original do Toro. O Toro assistiu, quando ele era criança, esse filme antiquíssimo chamado A Criatura da Lagoa Negra, um filme bem primitivo, em que tem um monstro horroroso que quer sequestrar uma jovem. Então, esse monstro é o vilão. Mas o Del Toro dizia, desde o tempo dele criança, ele diz: puxa, eu gostaria que essa história não terminasse assim. Eu queria antitética, eu queria uma coisa que negasse isso. Eu queria que esse monstro, em vez de ser sacrificado, em vez de ser trucidado para salvar a moça, já que ele é o vilão, ele passa a ser uma vítima. E a moça, na realidade, vai ajudar a salvar ele, e os dois vão viver juntos. A moça vai desenvolver guelras para poder respirar dentro d'água, e aí aquilo, e a história termina como um episódio de amor. Quer dizer, o monstro, em vez de ser morto pelos vilões, os vilões são cientistas que querem explorar o monstro. A moça ajuda o monstro a fugir, e os dois então se unem dentro d'água, e ela acaba se transformando também num ser aquático. Isso é uma ideia interessante, quer dizer, a gente mostra como é que filmes, podia ser livros também, novos, na realidade se originaram de obras anteriores. E agora a gente pensa o seguinte: assim como nós usamos isso para desconstruir, quer dizer, para analisar como é que essas histórias surgiram, por que a gente não usa para criar novas histórias, para reconstruir? Então, para isso, a gente criou um protótipo chamado ChatGPT, um contador de história baseado em inteligência artificial. E isso virou um artigo. E esse artigo foi escrito pelo ex-aluno de doutorado do Bruno, chamado Edilei, e com a colaboração do próprio Bruno Casanova e por mim, uma colaboração menor. Esse artigo foi apresentado, apresentando o ChatGPT, foi apresentado pelo Bruno na conferência SB Games 2023 e foi muito bem apresentado pelo Bruno, que é um apresentador muitíssimo melhor do que eu. E apresentou tão bem que o paper ganhou o prêmio de Best Paper Award, de melhor artigo da conferência. E nesse artigo a gente fez o que? A gente pegou aquelas relações semióticas que mostram como é que histórias novas emergem de histórias antigas
e criamos operadores que permitem, a partir de histórias existentes, criar nossas novas histórias. Então, nós temos, através do eixo sintagmático, essa possibilidade de pegar narrativas e combinar narrativas existentes, duas ou mais narrativas, para criar uma narrativa nova. Nesse eixo vertical paradigmático, a nova narrativa pode emergir como uma versão semelhante que imita uma versão prévia, possivelmente num contexto diferente, como aconteceu com aquela história dos sete samurais, não é? Que sai de um contexto de Japão medieval para um contexto de histórias de oeste americano, de conquista do oeste americano. E no eixo meronímico, nós temos o seguinte: a gente pode pegar uma determinada cena de uma história. A história é muito interessante. Agora, ela tem uma cena que você diz, mas essa cena é especial. Eu gostaria de criar uma nova história a partir simplesmente dessa cena. Essa cena. Então, eu posso fazer isso expandindo a cena, aumentando a cena para criar uma história completa. E no antitético, eu quero criar uma história que utilize valores opostos. Quer dizer, quem é vilão vira vítima, quem era herói vira vilão, coisas desse tipo. E aqui, então, a gente tem essas quatro operações: combinar, imitar, expandir e inverter. E aqui está a arquitetura do ChatGPT, que é comandada por um plot manager, um gerador de enredo. Então, o usuário, através da sua interface, ele pede ao plot manager o seguinte: olha, com essas dicas, com esses parâmetros que eu estou te dando, eu quero que você crie uma nova história. E você vai criar uma história com dois componentes. Eu quero uma história dividida em eventos, onde o evento é naturalmente constituído por um texto, mas eu quero ilustrações também. Então, o Plot Manager utiliza dois agentes de inteligência artificial. Para criar o texto, ele usa o chat GPT, e para criar a ilustração, ele usa o Stable Diffusion. E em que ele se baseia? Ele se baseia no seguinte: quando a gente dá um título, você diz, eu quero que você crie uma história a partir de um filme intitulado tal. Como é que o, o sistema de inteligência artificial vai fazer? Será que ele vai poder fazer alguma coisa? Pode, por causa do treinamento dele. O treinamento desses sistemas existentes, desses LLMs, é uma coisa absurda. A quantidade enorme de textos existentes que eles aprenderam. Então, pode ser que num determinado filme ou livro ele não conhece todos os detalhes daquele filme, mas pelo menos ele aprendeu resumos daqueles filmes ou livros. E às vezes aprendeu até os textos completos. Agora, essas histórias database têm dois sentidos. Porque, primeiro, eles servem de input. Quer dizer, quando eu dou um título, use tal livro ou use tal filme, ele vai no seu banco de dados, no que ele aprendeu, no que ele foi treinado e utiliza isso. Mas, além disso, essas histórias de database têm o seguinte: além disso, o usuário está criando a sua biblioteca particular. Quer dizer, cada uma das histórias que ele cria, ele coloca numa library, que depois ele pode utilizar. Então, essa é a tela de input, que tem uma série de explicações do que é o chat GPT. Quer dizer, quando vocês entram, chamam o chat GPT, entram no chat GPT, vocês veem essa tela, que tem essas explicações e tem, então, um lugar para você preencher e colocar os parâmetros. E é claro que vocês não estão vendo nada. Então, vamos olhar só essa parte aqui da tela. Então, primeiro,
tem um meio, porque no início a gente usava só filme como input. Agora você pode dar título de filme ou título de livro. E aí você diz, olha, eu quero rodar hoje com filme. Ou você diz, eu quero rodar hoje em vez de pôr. Você clica aqui e aí aparece a palavra livro, e você então diz que você quer livro. E aí você escolhe a operação semiótica. O que aparece inicialmente é combine, mas se você clicar aqui, aparecem as outras. E se você realmente optou por combine, você vai ter que fornecer dois títulos, ou de filmes ou de livros. Agora, uma coisa muito interessante é que podem ser livros ou filmes que já existem, ou então livros ou filmes que estão na sua library. Quer dizer, você criou uma determinada história nova e, a partir daquela história nova, você quer criar uma história novíssima. Se você quer criar uma história, por exemplo, que em vez de ser uma composição de duas histórias, é uma composição de três. Você primeiro junta duas, e depois você entra de novo no sistema, pegando da biblioteca aquela história nova que foi criada das duas, e agora você diz uma terceira história. Quer dizer, você diz inicialmente, por exemplo, né, Super-Homem, Batman, e aí cria uma história com Super-Homem e Batman, aí você diz Mulher Maravilha, e aí você vai criar uma história com Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. E finalmente você define quem é o protagonista. E, na realidade, você pode dar uma série de circunstâncias do protagonista, dizendo qual é o contexto em que ele trabalha, como é que ele está vestido, qual é o temperamento, a personalidade, um pouco da personalidade dele, uma série de dicas sobre o protagonista. E você tem duas coisas a fazer. Você pode clicar aqui para gerar uma nova história, ou você pode entrar no chat GPT para rever uma história que foi criada antes. View User Library. Agora vamos ver exemplos das quatro operações. Então, para combinar, por exemplo, vocês podem pegar, isso está no nosso paper, né? O Cão dos Baskervilles, que é uma história de Sherlock Holmes, escrita pelo Conan Doyle. Evil Under the Sun, o Mal sob o Sol, escrita pela Agatha Christie, que é uma história de Poirot. E você quer, assim como tinha o Super-Homem e o Batman, você quer botar os dois detetives trabalhando juntos. O Sherlock, que é especialmente preocupado em ver os vestígios, os rastros na lama, as cinzas de cigarro que caíram. E o Poirot, que está mais preocupado em descobrir como é que é a psicologia das pessoas, e diz a psicologia desse criminoso combina entre os suspeitos com tal suspeito. Esse suspeito tem a psicologia que parece ser a psicologia que é adequada àquele criminoso. E aqui está uma história que a gente criou. Isso não é a história como ela foi criada. Se vocês quiserem ver a história, depois vocês podem entrar na User Library e ver exatamente a descrição daquela linguagem bonita criada pelo chat GPT. Nós vamos ver agora uma história criada exatamente por combinação, mas esse slide que vocês estão vendo aí, ele não diz exatamente o que o chat GPT gerou. Eu coloquei isso só para vocês terem um resumo. Se vocês quiserem ver a história completa, é só entrar dentro do chat GPT e procurar na User Library a história. Então, como eu disse, vamos trabalhar nesse caso da união Rony, a união profana, um caso em que o Sherlock Holmes e o Poirot são chamados para resolver um homicídio muito estranho que ocorre num hotel situado à beira-mar. Agora, nós usando a interatividade durante a criação da história,
acrescentamos mais um personagem, que é um personagem da Agatha Christie, chamada Ariadne Oliver, que é uma escritora. Essa é uma personagem fictícia, naturalmente, é uma escritora de histórias de detetive. E ela costuma dizer que as mulheres são muito melhores detetives que os homens. E que a polícia inglesa deveria, na realidade, ser comandada, a Scotland Yard deveria ser comandada por uma mulher, e aí seria muito mais eficiente. Então, Sherlock e o Poirot começam a investigar, e o homicida, né, porque ocorreu um assassinato, ele passa umas notas para criar uma impressão falsa. Ele diz que ele é o Jack, o estripador. Isso atrapalha muito a investigação, mas finalmente o Sherlock e o Poirot percebem que isso é uma maneira deles serem despistados. Então começam a investigar e, afinal, descobrem que o assassino é um dos hóspedes lá do tal Hotel Beira-Mar. Mas eles não têm prova. Então a Ariadne Oliver diz, olha, deixa comigo, porque ela como mulher, ela tem aquela intuição feminina, aquela esperteza, aquele charme, e ela consegue, então, conversando com o criminoso, fazer com que ele acabe se autodenunciando. Então, o inspetor da escola de Lestrade vai ao local e prende o criminoso, e aí ele reconhece. Ele diz para Ariadne Oliver, olha, realmente você tem razão, a Scotland Yard deveria ser comandada por uma mulher. E aqui estão os três personagens na ilustração produzida pelo sistema. O exemplo de imitação. Nós pegamos uma história, um livro do Isaac Asimov, e é uma história interessantíssima, chamada That Thou Art Mindful of Him, que é uma frase da Bíblia. E é uma frase da Bíblia que diz o seguinte: o que é o homem para que te importes com ele? Como é que você define o que é um ser humano? E os protagonistas dessa história do Asimov, que a gente vai querer imitar, são dois robôs chamados Jorge, versão 10, e Jorge, versão 9. E essa é a história que o chat GPT gerou. Os robôs Jorge miraculosos. Então, eles são convocados para ajudar a colonizar um novo planeta que foi descoberto. E durante a viagem, eles conversam entre si, comentando como é que eles são tão superiores aos homens. E, na realidade, quando eles chegam no planeta, eles descobrem que o planeta já tinha realmente alguns seres humanos, mas esses seres humanos começaram a brigar, a se desentender, o que mostrava a inferioridade do ser humano, e estava praticamente desaparecendo a colônia. Então eles dizem, olha, nós temos que assumir o comando. E assim como o Asimov tinha proposto as três leis da robótica, quer dizer, como o ser humano, quando criou os robôs, ele criou uma série de restrições. O robô não poderia fazer mal ao ser humano, não poderia desobedecer ao ser humano, deveria se autodefender desde que não prejudicasse o ser humano. Então, os dois Jorge dizem, olha, a gente, em vez das três leis da robótica, vamos definir as três leis das humânicas. Porque, na realidade, o que é um ser humano? Né? Aquela frase, that thou art mindful, o que é o homem, afinal de contas? O homem é só aquele ser que é feito de carne? Será que ser feito de metal prejudica? Não, na realidade, o mais importante de ser um homem é a inteligência, é a capacidade de raciocinar, de decidir, etc. Então, nós somos superiores e vamos fazer umas três leis humânicas, fazendo com que os homens nos obedeçam. E aqui estão os nossos futuros chefes. No exemplo de exemplo, nós temos uma expansão
de uma expansão de uma cena que ocorre no livro do Tolkien, O Senhor dos Anéis. E é uma cena muito importante. O anel é uma coisa miraculosa, que dá um poder enorme ao dono do anel. Então, finalmente, o Frodo, que é um gnomo, não um ser fictício, primitivo, como se fosse um anão, mas de uma inteligência espetacular, um gnomo, né, que é a expressão que se usa, ou um hobbit em inglês, ele consegue o anel e ele tem vontade de ficar com aquele anel, que daria um grande poder, mas afinal convencem ele que esse poder é para o mal. Então ele joga o anel para ser derretido no fogo. E a gente pegou então essa cena do anel ser derretido no fogo. Vamos criar uma história a partir disso. E a história diz o seguinte: olha, o Frodo concordou com a destruição do anel, mas ele ficou muito deprimido com esse negócio, porque, afinal de contas, ele renunciou a um poder enorme que ele tinha. E ele começa a sofrer uma série de pesadelos. E ele também está cheio de feridas. Então ele passa numa jornada voltando para a terra dele e se sentindo muito infeliz. Aí uma pessoa se une a ele, Gandalf, que é um feiticeiro, um mago, que procura ajudá-lo, lhe dá umas dicas. E realmente eles passam o Gandalf e o Frodo por uma série de aventuras e os pesadelos vão melhorando. Mas continuam ainda, até que finalmente ele se encontra com uma jovem, uma moça também, provavelmente uma moça do tipo Hobbit, que é uma curandeira. Então ela consegue fazer com que as feridas do Frodo sarem completamente, e ele fique livre dos pesadelos. E os dois se casam e têm um filho ao qual eles dão o nome de Samwise em homenagem a um companheiro do Frodo chamado Sam, que tinha sido sacrificado durante a história. E aqui aparece o Frodo e o Gandalf caminhando. Reverse. Essa operação reverso de inverter o que se espera, nós pegamos um livro que descreve a Segunda Guerra Mundial do William Schiller, é um livro famosíssimo, chamado Ascensão e Queda do Terceiro Reich. E aí o William Schiller descreve uma coisa que foi crítica durante a história do Terceiro Reich, que é o seguinte: o Hitler, de maneiras aparentemente pacíficas, por enganação, ele consegue ganhar alguns territórios que ele acrescenta à Alemanha, ele conquista esses territórios na base do engano, na base da persuasão. E os primeiros ministros e presidentes dos países europeus, afinal, não querem contrariar o Hitler, sabe por quê? Porque eles ficam pensando na Primeira Guerra Mundial, que morreu tanta gente, e não querem uma nova guerra. Então, eles dizem, é melhor a gente fazer o que o Hitler quer do que criar condições para uma nova guerra. Então, acontece uma reunião em Munique. Então, foi criada essa história, a honra de uma nação, em que o Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, e o Daladier, presidente da França, eles se reúnem em Munique, junto com Mussolini e com o próprio Hitler, para discutir sobre uma região da Tchecoslováquia chamada Sudetos, que o Hitler diz: olha, isso é uma região que, na realidade, a maioria da população são alemães. Então, essa região devia passar para a Alemanha. E aí o Chamberlain e o Daladier acabam concordando com isso. E não deviam concordar, porque logo em seguida, sabe o que acontece? O Hitler parte para conquistar o resto da Tchecoslováquia. E depois começa a se preparar para conquistar a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia
a ideia antitética, né, a ideia de usar reverso, é o seguinte: vamos supor que o Xavier e o Daladier se arrependam de ter concordado com Hitler. Quer dizer, depois, tá bom, eles concordaram com cedeu os Sudetos, mas quando ocorre a anexação da Tchecoslováquia, os dois dizem, embora vamos parar. Então eles proclamam para o mundo dizendo, olha, nós não aceitamos isso, nós queremos que volte à situação anterior. E quando eles dizem que não vão concordar mais com Hitler, não vão dar mais apoio ao Hitler, ocorre nessa história fictícia, uma rebelião dos próprios generais nazistas, que estavam apoiando o Hitler enquanto o Hitler conseguiu o que ele queria. Quando o Hitler não consegue mais, ele diz, olha, esse sujeito na realidade é um enganador, vamos botar ele para fora. Então os generais se reúnem sob o comando do Erwin Rommel, que é um grande general que teve um grande sucesso na guerra, aliás, e eles depõem o Hitler, tiram o Hitler do governo e começam a discutir com as democracias um tratado de paz. E aqui está uma ilustração em que aparece aquela discussão para voltar à paz. Isso, aliás, é uma coisa que a professora Clarice e a professora Simone gostam muito, que é a ideia do counterfactual, contrafactual. Quer dizer, a gente sabe que uma certa história ocorreu de uma certa maneira. E aí pergunta, o que aconteceria se, what if, o que aconteceria se tivesse ocorrido uma circunstância um pouco diferente? O que aconteceria se o Daladier e o Chapelain não tivessem concordado? Então, isso é uma maneira de a gente estudar várias hipóteses diferentes para tomar uma decisão. A gente está tendendo a uma certa decisão, mas fica perguntando o que aconteceria se a minha decisão não fosse essa? Isso é uma ótima maneira de raciocínio. Muito bem, agora eu mostrei a vocês os parâmetros que o usuário dá para o chat, para o sistema do Product Manager começar a trabalhar dentro do chat GPT. Mas o sistema é interativo, de modo que a cada evento o usuário pode interferir. Por exemplo, ele não gostou de um evento. Aí ele tem uma tecla para dizer que eu quero que seja regerado. E simplesmente diz isso, gera outra coisa. Ou então ele dá umas dicas. Opcionalmente, ele pode dar umas dicas, sugestões de como é que você pode corrigir ou melhorar, ou, ou corrigir ou melhorar o evento. Agora, pode ser que o evento tenha agradado a vocês, mas a ilustração não é boa. Então, vocês podem querer regerar só a ilustração da cena. Também, opcionalmente, podendo entrar sugestões. Agora, depois de aceitar um determinado evento com a sua cena e tudo, aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai mandar gerar o evento seguinte. Então, você tem essa opção que você pode usar ou não. Ou você pode simplesmente mandar continuar a história gerando um novo evento, ou antes disso, você pode dar dicas para o sistema. E aí você diz continue. E continue, quando é que isso vai parar? Vai parar quando você apertar uma tecla de conclusão da história, que é termine e guarde, armazene. E aí entra na User Library. E aqui vocês têm um link de acesso. O que a gente pretende com o chat GPT? Principalmente, como eu disse desde o começo, para o chat GPT funcionar como autor, não como autor, como coautor, porque o próprio usuário casual tem que sentir que a história é dele,
Então, o sistema é apenas um coautor que vai ajudar o usuário casual a compor histórias, e histórias, graças à interatividade, que tem o toque pessoal do usuário, que são de acordo com o gosto dele, terminam do jeito que ele gostaria, por exemplo. Agora, utilizar o chat GPT tem um efeito também de treinamento, efeito didático, que você pode usar até em cursos de literatura, por exemplo, para melhorar a eficiência como língua. Quer dizer, o chat GPT, através do chat GPT, tolera que o usuário use o inglês muito ruim e ele consegue entender. Mas os textos que ele produz são sempre em inglês idiomático, inglês da melhor qualidade. Então, você mostrando ao usuário esse inglês de boa qualidade, você ajuda o usuário a melhorar a sua capacidade de, língua de se exprimir. E também, através da geração de histórias, o próprio usuário que nada entendia de literatura passa a entender um pouco. Ele compôs algumas histórias, agora ele talvez até seja capaz de compor uma história completamente nova sem ajuda. Então, de desenvolver a perícia, a capacidade literária. Agora, isso é o usuário casual. Mas nós podemos também pegar profissionais. Por exemplo, nós podemos pegar roteiristas, screenwriters, que querem fazer o screen de um filme. Então, para isso, eles podem usar o sistema rodando mais de uma vez, inclusive, dando os mesmos inputs. Cada vez que eles dão exatamente os mesmos inputs, o ChatGPT não gera a mesma história, gera histórias diferentes. E o próprio screenwriter pode, nas suas interatividades, nas dicas que ele dá, ele pode de cada vez mandar fazer coisas um pouco diferentes. Então, isso realmente ajuda a estudar várias alternativas até ele escolher a melhor alternativa para serviços escritos. E isso é muito ajudado através do output do ChatGPT, que é o formato storyboard, que é a descrição do texto, a descrição da cena com ilustração. Aliás, o ChatGPT tem uma outra maneira de mostrar a história, que é através de vídeo, com acompanhamento de som, uma pessoa narrando as coisas que aparecem no texto. E outra coisa que é importantíssima, porque vários de vocês, alunos, talvez tenham um maior interesse nesse curso, não exatamente em compor histórias, mas em compor jogos. Mas os bons jogos são aqueles que são baseados em boas histórias. Então, isso, utilizar o ChatGPT, a experiência de utilizar o ChatGPT, vão ajudar vocês a saber como criar boas histórias para servir de base aos bons jogos. Agora, se vocês quiserem ver uma história completa, sem nenhum esforço, cliquem nesse link que vocês vão ver, ou através de vídeo, ou através de storyboard, essa história Lily Evans e o Elixir Escuro, que é uma história criada aplicando o reverse no livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Agora, nós temos outros protótipos além do ChatGPT. O ChatGPT foi o primeiro, que tem como input possível filmes ou livros. Agora, depois nós criamos um outro input possível, que é textos que aparecem na internet, principalmente notícias. Notícias sobre um jogo de futebol, por exemplo, que é o que vai acontecer muito agora. O input pode ser, em vez de um texto da internet, pode ser também um arquivo de imagem, inclusive imagens estatísticas. Quer dizer, vocês podem investir até numa área que o Bruno entende muito, trabalha muito, que é data storytelling, criar histórias a partir de dados estatísticos. E, principalmente, agora a gente está investindo na parte de gêneros,
O Vogler tinha se dedicado a um único gênero, que é o gênero romance, o romance de aventura, que são aqueles romances, não é romance de amor, é romance de aventura, e que implica numa busca, implica no vilão sendo capturando uma vítima e o herói indo ao encontro do vilão e dominando o vilão. Então, essas histórias heróicas é aquilo que corresponde ao padrão, ao pattern criada pelo Vogler e Campbell. Mas existem outros gêneros além desse gênero romance de aventuras. Existe comédia, existe tragédia, existe histórias de mistério. E a gente então vai examinar como criar histórias dentro de cada um desses gêneros. E, finalmente, usando aqui uma abordagem voltada para a personalidade dos personagens, nós vamos mostrar que em cada gênero os personagens tendem a praticar determinadas ações típicas e que são diferentes de cada gênero. E com isso, nós podemos terminar.